Hoje, a gente ia falar sobre os reis demônios de Date Alive, que nada mais são do que a contraparte do anjo de cada espírito, que se manifesta quando os espíritos passam pelo processo de inversão. E eu sei que eu devo ter falado do grego pra muita gente agora, porque o anime de Date Alive é... por mais que a história seja muito decente no material original. Então, por conta do excesso de coisas que foram mal explicadas ou cortadas do anime, ao invés de falar apenas sobre os reis demônios, a gente também vai entender o que são os espíritos, os anjos, como eles foram criados, dentre outras coisas. A princípio, a história te incentiva a acreditar que os espíritos são seres extraordinários de outra dimensão, que de alguma forma chegam ao nosso mundo durante um desastre misterioso conhecido como terremoto espacial. No entanto, posteriormente se descobre que os espíritos não vieram de uma dimensão diferente. Muitos deles são humanos modificados pelo espírito original, para eventualmente servirem como sacrifício. A Mil, o espírito original, foi criado como um resultado de uma fórmula mágica que condensou toda a mana do planeta em um único local. Ela, como uma menina imatura e solitária, quebrou emocionalmente de uma forma bizarra ao perder o seu primeiro amor. E isso a levou a tentar criar espíritos que derivassem dela. Em suas primeiras tentativas, o espírito original fracionou seus poderes em cristais de Clifa e os inseriu em jovens mulheres. Mas os humanos não eram compatíveis com esses cristais. Eventualmente eles viravam aberrações e acabavam enlouquecendo. Por isso, a Mil, o espírito original, reverteu as propriedades do cristal de Clifa, De uma forma que vocês não vão querer saber, acreditem. transformando-os em cristais de Sephira. Esses eram muito mais compatíveis com seres humanos e por isso acabaram virando o core, o núcleo dos demais espíritos da série. Vitor, então todos os espíritos foram criados pela Mil? É, quase todos. Mas enfim, ao receber o cristal de Sephira, a pessoa passava por uma mutação violenta, tornando-se um ser superior com um corpo composto majoritariamente por Rei Ryoko, que é basicamente o nome dado para a mana que foi absorvida pela Mil, pelo espírito original. Esses seres superiores, vulgo espíritos, são entidades que desafiam a lógica, podendo fazer coisas impensáveis como voar ou manifestar objetos no mundo astral, além de conseguirem manipular a realidade de alguma forma. Afinal, cada espírito tem seus próprios poderes, poderes que são criados a partir do Rei Ryoko em seus corpos, e se manifestam como um reflexo da personalidade do indivíduo, de duas formas diferentes, sendo que os anjos são as armas invocadas pelos espíritos e as vestes astrais são as armaduras que são invocadas junto com os anjos. E falando nos anjos, esses são considerados armas que manifestam milagres, por serem armas capazes de alterar a realidade. Mas segundo os fanbooks, os livros de fã, os espíritos na verdade são entidades representadas por desastres. Vamos lá. Esses desastres estão associados à sua própria personalidade. Isso implica que tanto a aparência quanto as habilidades de um anjo também estão associadas a esses desastres, pois elas se manifestam a partir da personalidade do espírito que o criou. Dando alguns exemplos para vocês. O Sandalphon da Toca se manifesta tanto na forma de um trono quanto na forma de um espadão, e seus poderes estão associados ao desastre do terremoto, pois sua força bruta excessiva e seu poder destrutivo desordenado refletem a instabilidade emocional da Toca, tal como a sua forma simplória de pensar. Já o Camael da Kotori se manifesta na forma de uma alabarda e está associado ao desastre da conflagração, que para quem não sabe significa grande incêndio ou incêndio violento. As chamas refletem tanto a bravura da Kotori quanto os impulsos destrutivos dessa personagem que vivia carregada de culpa e com grandes fardos nas costas. Da mesma forma, o Zadkiel da Yoshino reflete a dor e o vazio do sentimento de solidão que ela sente, e por isso está associado ao desastre da nevasca. O Zadkiel inclusive se manifesta como essa marionete esquisita que anda com ela. Mas enfim, fez sentido? Os exemplos fizeram sentido? Eu real fiquei em dúvida quando eu tava elaborando isso no roteiro pra vocês, então me dá um feedback pra eu saber se foi bom. Agora, por mais que cada espírito esteja associado a um desastre em sua forma espiritual, o verdadeiro desastre só acontece mesmo quando o espírito entra em sua forma inversa. Um fenômeno desencadeado por eventos traumáticos que mudam o espírito completamente. Parecido com o princípio de Yin e Yang, é como se a forma espiritual fosse a versão equilibrada desse espírito, enquanto a forma inversa pode ser considerada a versão maligna do mesmo. Afinal, se esses espíritos são expostos a emoções negativas muito intensas, esse equilíbrio é perdido. O choque e o excesso de estresse fazem com que as emoções negativas saiam do controle, dando vida a uma personalidade totalmente nova e muito mais distorcida, o que por consequência faz com que o anjo e o vestido astral desse espírito mudem radicalmente também. Nesses casos, o vestido astral sempre vai mudar para algo mais sexy, mais expositivo, Por conta de uma simbologia do autor que eu não concordo muito. da mesma forma que o anjo desse espírito sempre vai se transformar automaticamente em um rei demônio. Posto isso, vale dizer que, no geral, espíritos invertidos sempre vão ser mais poderosos do que eles eram em sua forma espiritual. E por mais que os reis demônios sejam considerados a contraparte de um anjo, nem sempre os seus poderes vão ser opostos, como o caso da Nia, por exemplo, onde o seu Angiode é capaz de saber tudo o que aconteceu no passado, enquanto o seu rei demônio Beelzebub é capaz de prever o futuro. Existem alguns casos, como o da Tokyo
o da Origami, por exemplo, onde as habilidades do Rei Demônio são praticamente as mesmas das de seu anjo, só o tipo de energia utilizada que é diferente. Em outras palavras, é só a cor do poderzinho e a força desses poderes que acabam mudando. Agora, pra quem tem interesse em saber, essas aqui são as formas invertidas que a gente conhece, e todos os reis demônios conhecidos também, embora muitas delas não tenham sido mostradas, especialmente no anime. Vamos começar pela Touka, a mina do pão, que eu gosto muito, portadora do anjo Sandalphon, que é um anjo mesmo. E posteriormente, quando ela passa pela inversão dela, isso é mostrado tanto no anime quanto no light novel, o Sandalphon acaba se transformando junto do alter ego da Touka no demônio Nahama. Pegando um gancho, temos a Origami, uma das personagens mais divertidas no anime, principalmente. Essa é portadora do anjo Metatron, que por curiosidade é irmão do Sandalphon na mitologia. E no momento em que a Origami entra no processo de inversão, o Metatron acaba se transformando em Satã. E claro, como no caso da Touka, a inversão da Origami também foi mostrada tanto no anime quanto na light novel. Passando para outra que também já foi usada como exemplo, vamos falar da Nia. A Nia possui o seu anjo Iod, e durante o seu processo de inversão na quarta temporada, ela tem o seu rei demônio roubado pelo Isaac. Rei demônio esse que é chamado de Beelzebub, é um dos demônios mais poderosos do inferno na mitologia. Em seguida, a gente vai falar da Kurumi, a queridinha de muitos, inclusive a minha, pra falar a verdade. Acho que pra quem só viu o anime, ela é de longe a personagem mais carismática que tem na obra. E a Kurumi, como todos vocês sabem, ela é portadora do anjo Zafkiel, que pode vir a se tornar o Lucifulgus. Por que pode vir a se tornar? Porque a Kurumi, ela não passou pelo processo de inversão. Ou melhor, quando ela estava entrando em processo de inversão, ela usou uma das habilidades do Zafkiel para reverter o processo de inversão. E isso fez com que o alter ego dela fosse parar na dimensão dos espíritos. Isso tudo é mostrado nos livros de Date a Bullet, que também foram adaptados para anime, mas separado da série principal. Então, se vocês tiverem curiosidade e ainda não tiverem visto Date a Bullet, assiste, porque para quem gosta da Kurumi é muito legal. Agora a gente vai falar da... Exatamente, da Yoshino, uma das personagens mais polêmicas da história, eu nem preciso dizer o porquê. A Yoshino tem um anjo chamado Zadkiel, não é Zafkiel, é Zadkiel. Se manifesta na forma dessa marionete, como disse anteriormente. E caso a Yoshino tivesse de fato passado pelo processo de inversão, o Zadkiel se transformaria em Astaroth. Mas como ela não passou, a gente tem que se contentar com esse belo visual que o autor acabou criando, porque ele imaginou que isso poderia acontecer. Mas a gente não vai ter como ver na história. Passando para Kotori, que também já foi exemplificada aqui nesse vídeo, ela possui o anjo Kamael. O que eu não falei para vocês é que num cenário hipotético, o Kamael se transformaria em Asmodeus, que também é um demônio que eu acho muito interessante em obras de ficção. Imagina, eu falo que acho o demônio interessante, aí do nada as pessoas começam a falar, nossa, satanista! Ah! Aí a gente tem a Miko, que é uma das personagens mais polêmicas, porque a maioria das pessoas acha ela insuportável. Eu não acho ela tão ruim assim, apesar de eu entender o porquê muitas pessoas detestam ela. A Miko possui um dos arcanjos mais icônicos da Bíblia, o Gabriel. Sua forma invertida eventualmente poderia virar Lilith. Também é um dos demônios mais icônicos da história de Adão e Eva, pra quem não sabe. Em seguida temos o Haniel, da Natsumi, essa bruxinha aqui que não é apresentada pra gente como uma criancinha no primeiro momento, e muita gente ficou, oh meu Deus! Aí depois que descobriram que ela era criança, eles ficaram, A Natsumi, caso ela passasse pelo processo de inversão, teria o seu Haniel transformado em Baal. Em seguida vamos falar das irmãs Yamai, essas gêmeas que protagonizaram boa parte da segunda temporada, que no anime é uma das temporadas que menos sofreu com problemas de adaptação e de produção. As irmãs Yamai, elas já passaram por um processo de inversão, mas isso não foi mostrado pra gente no anime. E essa transformação fez com que o Rafael, não o Rafael do Rimuru, o Rafael delas, se transformasse em Adramalek. E por último a gente vai falar da Mukuro, uma das melhores personagens na light novel na minha opinião, mas uma personagem que eu não achei tanta graça assim no anime quando acabou aparecendo, infelizmente. A Mukuro é detentora do arcanjo Mikael, que pode acabar se tornando o rei demônio Belphegor. Deixando claro que todos os espíritos que eu citei da Yoshino em diante não passaram pelo processo de inversão, pelo menos no anime. Fora essas 10 que eu passei, tem mais 3 que ninguém liga muito e estão sob controle do Isaac, que são a Tiel, Belial e Kemetchel. E bom, eu poderia passar mais umas horas falando com vocês de forma mais detalhada sobre os poderes desse espírito, sobre as personalidades das personagens, que são muito interessantes, inclusive. Mas eu achei que seria importante pra todo mundo trazer esse vídeo mais introdutório sobre os espíritos, os anjos, etc. Porque eles são fundamentais pro entendimento da história como um todo. Até porque, por mais que a gente esteja na quinta temporada, eles não adaptaram tudo em anime ainda. Interrompemos essa programação para comunicar que a Kadokawa, produtora de Date a Live, resolveu fazer um final original para a quinta temporada. Isso é uma péssima notícia, pois significa que eles não estão mais interessados em adaptar o anime até o final.
A adaptação sempre foi muito, muito judiada, o anime sempre foi muito maltratado, mas esse final original quebrou minhas pernas. Caramba. Se vocês gostaram desse vídeo e quiserem mais conteúdo sobre Date Alive, deixa o like e comenta aqui pra eu saber que vocês realmente gostaram. Aí vai fazer sentido pra mim fazer mais vídeos sobre isso. Se não, não tem problema também, a gente só não traz mais pro canal. Fazer o quê? Eu não vou ficar falando sobre coisa flopada o tempo inteiro pra vocês, né, gente? Agora uma surpresa, um bônus pra quem ficou até esse momento do vídeo. Eu falei que eram 10 espíritos principais porque não são só 10 espíritos, tá? Sem contar com o Shido, que é um híbrido entre espírito e humano, a gente tem 12 espíritos no material original, sendo 5 deles espíritos dos jogos de Date Alive e um espírito do filme, que é a Mayuri, totalizando 18 espíritos diferentes, sem mencionar que cada um deles tem suas próprias transformações. Pra vocês terem ideia do quanto eu tô falando, só a Touka tem um monte de transformações.